Uma superfície de 22 mil metros quadrados, uma altura de 133 metros e 10 mil metros quadrados de mosaicos, além de inúmeras obras de arte. São alguns dos números que fazem parte da Basílica de São Pedro, uma obra excepcional, cujos trabalhos de construção começaram em 1506 com o Papa Júlio II e concluíram 120 anos depois, durante o pontificado de Urbano VIII. Somente entre 1656 e 1667, a pedido de Alexandre VII, Gian Lorenzo Bernini projetou e realizou o grande pórtico colunato da Praça São Pedro, com o obelisco do primeiro século a.C. no centro. Construída depois a pedido de Constantino, a Basílica Vaticana representa o coração do cristianismo, porque se ergue sobre o túmulo do apóstolo Pedro, como relata Pietro Zander, da Fábrica de São Pedro. A magnificência da Basílica, esta majestosidade, esta grandiosidade da Basílica se explica porque tudo nasceu sobre o que de mais humilde se possa imaginar. Uma humilde fossa escavada na terra, onde São Pedro foi sepultado. No início, a Basílica de São Pedro pode não agradar. Incrível dizer isso, né? Pode até parecer que não seja bela. E por que isso? Porque é tão grande que não conseguimos assimilá-la em nossa mente. Por sua espacialidade, por sua superfície, mas também por sua história, uma história muito longa, difícil de compreender. Portanto, a pessoa pode ficar desorientada diante de tanta grandeza, mas depois, voltando a observá-la mais atentamente e nos detalhes, percebe que tudo é perfeito, como nesta basílica também, sobre o plano iconográfico, mesmo não sendo um projeto unitário, cada imagem se liga à outra, e todas as imagens concorrem a transmitir uma catequese, e, portanto, a vivificar a fé. Bramante, Rafaelo, Michelangelo, Maderno, Bernini. São inúmeros os artistas que, no decorrer dos séculos, ofereceram a própria contribuição à criação desta extraordinária basílica, meta todos os dias de milhares de fiéis. Talvez o artista mais recordado este ano, mais que outros, seja Michelangelo Buonarroti. Por quê? Porque neste ano recordamos os 450 anos da morte do grande mestre e porque Michelangelo está presente na Basílica em dois momentos fundamentais. No início de sua carreira, com a célebre, a belíssima, comovente e veneradíssima escultura de La Pietà, realizada em 1449, quando Michelangelo tinha pouco mais de 23 anos. E depois a cúpula, que você pode ver aqui atrás de mim. A cúpula é a última obra de Michelangelo na São Pedro, quando ele, já velho, se torna arquiteto da fábrica e trabalha na finalização da basílica e da cúpula. Michelangelo é, sem dúvida, o primeiro dos mestres que serão lembrados, mas há tantos outros, a começar pelos artistas de 1400. Recordemos Bernini e todas as obras barrocas atribuídas a este grande artista, arquiteto e escultor, mas recordemos também os grandes mestres de 1700. No interior da Basílica de São Pedro, dividida em 3 naves, convivem algumas das obras mais célebres do mundo. Do baldaquino de Bernini, triunfo do período barroco, alto como um edifício de 10 andares, ao monumento fúnebre de Alexandre VII, da porta de Giacomo Manzu, as esculturas colocadas perto do altar, até a estátua de São Pedro, que, segundo a tradição, é do V século. Páginas de história enriquecidas cada vez mais, que são restauradas ou estudadas. Penso nas recentes pesquisas de arquivo que revelaram na Pietà de Michelangelo, por exemplo, uma coroação dessa estátua, 4 anos depois da morte do mestre. Um fato que não se conhecia e que um documento arquivado nos revelou. Penso também nas restaurações recentíssimas que realizamos para a Mater Ecclesia de Nossa Senhora da Coluna e de Nossa Senhora Gregoriana. Penso também na restauração das necrópolis do Vaticano. Vocês sabem
sabem que debaixo da Basílica há uma necrópole pré-constantiniana, dentro da qual se encontra um humilde túmulo de São Pedro. Restaurando uns destes mausoléus, encontramos, por exemplo, os símbolos da tríade capitolina, na forma do trono vazio de Júpiter, Juno e Minerva. Uma descoberta importante, que não esperávamos encontrar sob São Pedro. Portanto, os trabalhos de restauração são uma ocasião contínua de redescoberta e novidades para a Basílica e para o mundo. Abrir um diálogo construtivo com todos, inclusive com aqueles mais distantes de qualquer sentimento religioso. Esta é a exortação do Papa Francisco aos bispos da República Tcheca, recebidos em visita ad limina. Depois da saudação do cardeal Dominik Duka, arcebispo de Praga e presidente da Conferência Episcopal Tcheca, o pontífice afirmou em seu discurso que, para enfrentar os desafios contemporâneos e as novas urgências pastorais, do secularismo ao relativismo, até os mais frágeis e mais pobres de esperança, é necessária uma união de forças entre clero, religiosos e leigos. A República Tcheca é realmente um grande centro de intercâmbio, não só porque há muitos turistas, mas também pela variedade de homens e ideias. Neste momento, para a Igreja, há uma nova situação de grande trabalho, com um diálogo de âmbito cultural, filosófico, teológico. A necessidade é realmente falar, portanto, um diálogo com a sociedade. O Papa recordou o longo período em que a igreja local foi oprimida por regimes fundados sobre ideologias contrárias à dignidade e à liberdade humana. Dopo la caduta della dittatura comunista per la Chiesa romano-católica. Depois da queda da ditadura comunista para a Igreja Católica da República Tcheca, então a Tchecoslováquia começou um novo caminho para uma plena reconstrução. Perché la Chiesa realmente soffre sulla dittatura, perché vescovi sono a prigione. Porque a Igreja verdadeiramente sofreu com a ditadura. Os bispos foram presos, grande parte das dioceses não tinham bispos e não existiam mosteiros, escolas católicas e nenhuma organização caritativa. Não existe uma organização caritativa. Hoje, a menina dos olhos da República Tcheca são as cerca de 100 escolas católicas do país e a Caritas, comprometidos com projetos nacionais e internacionais. O desafio agora é a família, já em vista do próximo Sínodo dos Bispos. O problema più importante é realmente O problema mais importante é realmente uma restauração e uma renovação da família, porque segundo o manifesto da época comunista, não existe uma família vista como um desafio da burguesia e do capitalismo. Come si dice, sfida della bourgeoisia, del capitalismo, eccetera. Per noi è interessante que a maggioranza. Para nós, é interessante que a maioria da juventude hoje tenha um grande sonho de ter uma família natural, permanente. É família permanente. Caminhem todos os dias com Jesus, que não veio para ensinar filosofia ou uma ideologia, mas indicou um caminho, o da cruz. Com este convite, no dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo, Papa Francisco criou 19 novos cardeais. No consistório ordinário público na Basílica de São Pedro, estava presente também o Papa Emérito Bento XVI, saudado afetuosamente pelo pontífice no início e no final da celebração. Aos novos purpurados vindos do mundo todo, até mesmo dos cantos mais pobres da terra, Papa Francisco entregou o barrete cardinalício, o anel
e a responsabilidade de uma igreja de Roma, como sinal da participação à solicitude pastoral do pontífice. Entre os novos cardeais, os primeiros do pontificado de Bergoglio, estava ausente Loris Francesco Capovilla, de 98 anos, ex-secretário pessoal de João 23. A igreja necessita da coragem de vocês para anunciar o evangelho em cada ocasião de maneira oportuna e inoportuna e para testemunhar a verdade. A igreja necessita da oração de vocês para o bom caminho do rebanho de Cristo. Entre as palavras do Papa, destaque para situações de discriminações e perseguições em que vivem tantos cristãos, além das diversas populações que sofrem violência, exclusão e guerra. Daí o convite a todos, especialmente aos novos cardeais, a serem artesãos da paz, homens que promovem a reconciliação com obras e orações. O clima de festa continuou até o domingo, quando o pontífice celebrou a Santa Missa com os novos purpurados. Mais uma vez, Papa Francisco insistiu sobre o papel dos cardeais, que deveriam ser canais em que escorre a caridade, deveriam difundir o Evangelho com o testemunho, deixando-se guiar pela obra do Espírito Santo, que sempre sustenta a esperança do povo de Deus em caminho na história. Il cardinale, specialmente a voi lo dico, entra nella chiesa. O cardeal, digo isto especialmente a vocês, entra na igreja de Roma, irmãos. Não entra em uma corte. Evitemos todos e ajudemos uns aos outros a evitar hábitos e comportamentos de corte. Intrigas, fofocas, acordos, favoritismos, preferências. Chiacchiere, cordate, favoritismi, preferenze. Ser santo não é um luxo, esclareceu o Papa. É necessário para a salvação do mundo. Somente deste modo, seguindo o caminho indicado por Jesus, é possível preencher os vazios do coração, amar aqueles que nos são hostis, abençoar quem fala contra nós, cumprimentar com um sorriso quem talvez não merece, opondo a mansidão à prepotência. Jesus non è venuto a insegnarci le buone maniere di salotto. Jesus não veio para ensinar boas maneiras, maneiras de salão. Por isso, não teria necessidade de descer do céu e morrer na cruz. Cristo veio para nos salvar, para nos mostrar o caminho, a única saída da areia movediça do pecado. E este caminho de santidade é a misericórdia. E questa via di santità è la misericordia. Na oração com o Papa Francisco e milhares de fiéis na Praça São Pedro, o cardeal argentino Leonardo Sandri, prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, próximo aos católicos da Síria e do Oriente Médio, comenta aquela noite de orações. A me ha impressionato moltissimo in questa veglia non soltanto le parole del Papa, que ha dato um contexto. Me impressionou muito naquela vigília, não somente as palavras do Papa, que deram um contexto antropológico da paz como obra de tutela da criação. Me impressionou o clima de oração, o silêncio. Apesar da grande multidão presente, era possível rezar em silêncio, meditar, refletir. Di persone si poteva veramente pregare in silenzio, meditare, riflettere. Quindi questa è stata per me la grande E esta foi para mim a grande resposta do Papa a esta necessidade de paz na Síria. Mais que as armas da oração e do Espírito são aquelas que devem prevalecer. Espero que as palavras do Papa toquem também o coração e a mente daqueles que têm a responsabilidade da sorte do mundo, para que, com o uso da razão, alcancem soluções
para encontrarem paz sem precisar recorrer aos meios que possam causar ainda mais violência e contagiar toda a região do Oriente Médio com uma guerra da qual não se sabe as consequências. Tutta a regione del Medio Oriente con una guerra della quale non si sanno le conseguenze. O cardeal Sandri mantém contato com os bispos que da Síria conseguem ainda comunicar e relatar casos como o de pastores e fiéis constrangidos a contínuas transferências no país para escapar da violência da guerra civil. Nessas comunidades provadas, a ofensiva de paz do Papa Francisco levou um sopro de esperança. Sentir-se in mezzo a questa guerra, sentir-se in mezzo a tutte queste... Sentir-se em meio a esta guerra, em meio a estes abusos de ambos os lados, pode levar não apenas à perda da própria esperança humana, mas também da esperança cristã. Mas com este gesto, o Papa deu novamente coragem, força, transmitiu o sentimento de ser acompanhado por toda a Igreja neste momento da via sacra que o país está passando. Questo momento di via crucis que está passando questo paese. Rebeldes ao regime de al-Assad atacaram e ocuparam o vilarejo cristão de Malula. Famoso por seus antigos mosteiros, a maioria dos habitantes foi obrigada a fugir. Purtroppo, in Medio Oriente si uccidono le persone, si calpestano. Infelizmente, no Oriente Médio, matam-se pessoas, passam por cima dos direitos humanos, homens, mulheres e crianças são profanadas com a violência, mas infelizmente, até edifícios, símbolos da fé, da tradição, da história cristã desses povos, são profanados como aconteceu nesse país da Síria, onde ainda se falava aramaico, a língua de Jesus, Malola, e torcemos para que haja um cessar-fogo em todos os lugares santos, todas as igrejas cristãs destruídas em meio a estas batalhas, como aconteceu também no Egito. Tutte queste chiese cristiane distrutte in mezzo a queste battaglie, come è successo anche in Egitto. No centro Astali de Roma, dirigido pelo Serviço dos Jesuítas para Refugiados na Itália, voluntários e operadores, são acolhidas pessoas que pedem asilo, uma contribuição para promover a cultura da integração e da solidariedade. O Papa foi até o centro Astali para acompanhar de perto o percurso dos refugiados, que para garantir um futuro aos filhos, arriscam a vida, chegando na Itália. Depois de uma visita aos locais da fundação, o Papa falou de modo particular com 20 refugiados. Uma grande multidão acolheu o Papa na Igreja de Jesus. Ele recordou que o acolhimento e a fraternidade podem abrir uma janela para o futuro, ou melhor, ainda podem ter um futuro. Carissimi religiosi e religiose. Caríssimos religiosos e religiosas, os conventos vazios servem à igreja para transformá-los em hotéis e ganhar dinheiro. Per trasformarli in albergo e guadagnare i soldi. Conventi vuoti non sono vostri. Os conventos vazios não são de vocês, são para a carne de Cristo, que são os refugiados. O Senhor chama a viver com mais coragem e generosidade o acolhimento na comunidade, nas casas, nos conventos vazios. Nelle case, nei conventi vuoti. Em sua saudação, o padre Giovanni Lamanna, diretor do Centro Astali, recordou que cada um de nós pode fazer a diferença. A igreja em primeira pessoa deve testemunhar. A autenticidade e a credibilidade de um testemunho é obtido pela proximidade, mas também do fazer concreto. Quantas vezes somos indiferentes aos direitos dos outros? Acrescentou o Papa Francisco, exortando todos a fazer algo a mais e olhar sem medo nos olhos daqueles que pedem justiça. Solidarietà, questa parola
che fa paura al mondo. Solidariedade. Esta palavra causa medo no mundo desenvolvido. Muitos buscam nem mesmo pronunciá-la. Solidariedade é quase um palavrão para eles, mas é a nossa palavra. Ma è nostra parola. Servir significa reconhecer e acolher os apelos de justiça e esperança, buscar juntos caminhos, percursos concretos de libertação. Meu apelo é preocupar-nos com os refugiados desde o início, preocupar-nos por um acolhimento projetado que ofereça aos refugiados a possibilidade de, no tempo mais breve possível, ficarem em pé de novo e refazerem a vida em um contexto que ofereça oportunidades honestas para fazê-lo. Para Papa Francisco, os mestres privilegiados do nosso conhecimento de Deus são os pobres, principalmente as mulheres que carregam silenciosamente a cruz da injustiça. A fragilidade e a simplicidade deles desmascaram nossos egoísmos, nossas falsas seguranças. O Papa recebeu também a saudação de 2 refugiados, o testemunho de Adam, refugiado sudanês. Não somos desse país, vivemos aqui, fomos acolhidos e, portanto, devemos fazer o melhor que podemos. Devemos mostrar quem somos, porque deixamos nosso país. A frieza do passado se dissolve com um presente feito de encontros, oração partilhada, amizade. É este o caminho ecumênico que Papa Francisco propõe ao líder da Igreja Ortodoxa Síria Malankara Autônoma, recebido com uma delegação no Vaticano. 30 anos atrás começou a viagem de aproximação entre a Igreja Católica e esta comunidade eclesial ortodoxa, com forte presença na Índia, conta atualmente com cerca de 2,5 milhões de membros. Uma viagem recordada por Papa Francisco. Ele mesmo quis esclarecer o tipo de cultura que tal percurso precisa utilizar para alcançar novos objetivos. Eu quis recordar algumas etapas destes 30 anos de contínua aproximação entre nós, porque penso que no caminho ecumênico seja importante olhar com confiança os passos alcançados, superando preconceitos e fechamentos que fazem parte daquela cultura do desencontro, fonte de divisão, e deixam espaço à cultura do encontro, que nos educa para a compreensão recíproca e para operar pela unidade. Diante de uma progressiva convergência que brotou em 1990, em acordo realizado por uma comissão mista entre as duas igrejas, permitiu passos concretos de avanços recíprocos em determinados âmbitos espirituais e litúrgicos, com apoio do atual líder do Sírio Malankara, que partilha a ideia do Papa de um ecumenismo aquecido pelo calor do encontro. Sim, já criamos uma relação de diálogo entre nossa e a Igreja Católica Romana e pudemos alcançar alguns acordos em vários níveis, ao mesmo tempo mantendo a essência e as tradições de todas e cada uma das igrejas. Mas há ainda tantas questões comuns a serem abordadas juntas. Avançar sozinhos neste caminho de reconciliação é impossível, reconhece Papa Francisco. Nossas fraquezas e pobreza tornam o caminho lento. É preciso, então, uma ajuda que vem do alto. O Espírito Santo continue a iluminar-te e a guiar-te verso la reconciliazione. O Espírito Santo continue a nos iluminar e a nos guiar rumo à reconciliação e à harmonia, superando todas as causas de divisão e rivalidade que marcaram o nosso passado. Santidade, vamos percorrer juntos este caminho, olhando com confiança para o dia em que, com a ajuda de Deus, estaremos unidos no altar do sacrifício de Cristo, na plenitude da comunhão eucarística. Nella pienezza della comunione eucaristica.
Unity, I mean every church has got their own traditions. Unidade significa que cada igreja tem tradições específicas. Por 2000 anos, na igreja foram praticadas tradições eclesiais. Agora, nós não podemos mudá-las todas de uma só vez. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo é um em todos, e os fiéis creem nele, mas existem algumas pequenas diferenças. Small differences at all. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver.